Empréstimo CLT. A solução que promete alívio ou a armadilha que pode afundar ainda mais os trabalhadores. O empréstimo CLT permite que trabalhadores com carteira assinada, inclusive trabalhadores rurais, domésticos e contratados por mês, possam adquirir empréstimo com desconto direto na folha de pagamento. O empréstimo consignado para CLT tem sido aprovado, inclusive, para pessoas com nome sujo, sem crédito, o que pode parecer muito positivo em casos de extrema necessidade, mas representa também um grande risco de superendividamento, considerando que 80% da população brasileira hoje se encontra endividada e 30% com contas em atraso. A parcela a ser paga pode comprometer até 35% do salário disponível, e o parcelamento pode chegar até a 96 vezes, um prazo incoerente e incompatível com a média de 24 meses de permanência no mesmo emprego. O salário considerado para o cálculo dessa margem de 35% está previsto na Portaria 435 do MTE. Em seu artigo 7º, ele traz as considerações de desconto, ou seja, a margem de 35% deve ser calculada sobre esse salário disponível e não sobre o salário bruto. E o que acontece no mês em que a margem de 35% ficar abaixo da parcela devida? É de responsabilidade do empregador comunicar o empregado de que não foi possível quitar toda a parcela daquele mês. Sendo assim, o empregado busca a instituição financeira para resolver diretamente com ela a diferença que não pôde ser paga. Conseguem entender o perigo? Exemplo. Se em determinado mês você teve faltas injustificadas, teve algum valor de contribuição sindical para ser pago nesse mês, ou então você passou a pagar pensão por alguma decisão judicial, a sua parcela disponível ficará menor e você precisará entrar em contato com o banco para resolver essa diferença. Então imagine que em uma dessas situações você teve faltas por algum problema pessoal. Além do seu problema pessoal para resolver, você terá o salário menor, mas a sua dívida ficará igual. Você precisará ter uma reserva de emergência para arcar com a parcela daquele mês. Ou ficará devendo juros e multa. Garantias e implicações em caso de demissão. A medida provisória que instituiu o empréstimo consignado CLT prevê que, em caso de demissão, o banco poderá reter até 35% das suas verbas rescisórias, 10% do seu saldo de FGTS e 100% da sua multa em caso de demissão sem justa causa, aquela multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Mesmo sem parcelas vencidas, mesmo que você está em dia com os seus pagamentos, o banco poderá reter esse valor. É o que prevê a medida provisória e as portarias. Será necessário analisar o que está previsto no seu contrato. Queremos reiterar para o risco dessa decisão. Se você for demitido, já estará passando por uma transição incerta, onde você não sabe se vai ganhar o mesmo salário, se vai arranjar um bom emprego depressa. E nessa situação você corre o risco de não ter acesso ao seu fundo de garantia, ter acesso ali apenas a 90% do seu saldo e não ter a sua multa rescisória. O FGTS ele já foi criado pensando em proteger o trabalhador nessas situações. Se você for optante pelo saque aniversário, já não conseguiria ter acesso ao seu saldo e agora não vai conseguir também ter acesso à sua multa. Uma dúvida comum dos trabalhadores foi: em caso de rescisão, a minha dívida congela até eu arranjar um novo emprego? Essa palavra foi utilizada. Congelamento da dívida. A gente quer conscientizar vocês aqui que leiam os seus contratos. Todos os contratos a que tivemos acesso até agora prevêem que as parcelas continuam vencendo. Se você foi demitido, você deve continuar pagando. Se não paga, juros e multa. E você sabe como funcionam juros e multas de banco? Pode se tornar uma bola de neve irreversível. Então, na verdade, o que se prevê é o quê? Se você sai do emprego A, fica ali 2 meses desempregado, você continua devendo esse salário de 2 meses. Você foi para o trabalho B, para esse seu emprego B foi registrado. A sua dívida ela vai ser averbada e ela vai passar para esse novo emprego. Essa é a previsão, de que passa de um emprego para o outro. Mas nos contratos não há previsão de que você não precisaria pagar essa dívida ou de que você poderia pagar um valor menor. Alguns contratos que tivemos acesso também exigem que o trabalhador indique alguma conta para débito. Então, você indica essa conta e você fica inadimplente, você fica em dívida. Ou, em alguns contratos, há a previsão de simples fato de você passar por uma rescisão, você saiu do seu emprego, o banco tem direito a acessar essa conta e debitar o valor que você está devendo. Quais as responsabilidades do empregador neste empréstimo? Primeiro, acessar o DET mensalmente. Isso já era uma obrigação dos empregadores de estarem acessando o DET, que nada mais é do que uma caixa postal onde ele recebe mensagens e informações trabalhistas. Agora, reforça-se a importância de acessar mensalmente, preferencialmente dia 25 ou 26, porque entre o dia 21 e 25
será informado se algum trabalhador contratou o empréstimo consignado. Se foi postado entre dia 21 e 25, acessem dia 25 ou 26 o DET, a caixa postal de vocês. Se estiver lá que algum funcionário contratou esse empréstimo, vocês precisam imediatamente informar o RH, a contabilidade, para que, na hora de fazer a folha de pagamento, fechar a folha de pagamento, seja feito esse cálculo e seja feito o pagamento. Também é de responsabilidade da empresa o acesso mensal no Emprega Brasil, porque é ali que estarão os contratos e as parcelas devidas mês a mês de cada funcionário. Calcular os 35% sobre o salário disponível de cada funcionário mês a mês. Se um funcionário contratou esse empréstimo vou chutar um valor bem baixo para ficar fácil de entender, contratou em 10 vezes de R$100, eu posso simplesmente deixar ali programado para que nos próximos 10 meses eu vá descontar esses R$100 e fazer o pagamento? Não, é preciso calcular mês a mês, ver se por acaso o funcionário não renegociou a dívida não aumentou, diminuiu o valor, ele às vezes renegociou para mais parcelas, aumentando seus juros, ou ele resolveu quitar. Enfim, é preciso mensalmente consultar o valor da parcela e mensalmente calcular o 35% disponível, porque como eu expliquei antes, pode ser que naquele mês o 35% disponível seja menor. Quarta obrigação, emitir a guia e efetuar o pagamento. Quinta obrigação, que não vai acontecer sempre. No caso de a margem de 35% ter ficado menor do que a parcela, é de obrigação do empregador comunicar o empregado de que não foi possível quitar a parcela inteira. Os pagamentos do empréstimo são repassados ao banco juntamente com o FGTS. Se a empresa atrasar o pagamento, será necessário que o empregado entre em contato imediatamente com o banco para fazer a renegociação, o recálculo, porque não vai ter recálculo automático, como é quando se atrasa o FGTS. Quando ocorre o atraso do FGTS, é muito simples. O sistema recalcula ali automaticamente, se emite a guia e paga. Já foi informado que não será assim com o empréstimo. Não será possível só fazer o recálculo ali e também não será aceito o pagamento em atraso. Empresas que descontarem do salário do funcionário e não efetuarem o pagamento da parcela poderão responder civil, administrativa e criminalmente por apropriação indébita. Empresas que não acompanharem o DET e o Emprega Brasil para fazer os descontos corretos e os pagamentos corretos também poderão responder na justiça. Quais os riscos para o trabalhador? Reforçamos aqui os riscos de um superendividamento, de uma situação onde se torne muito difícil de sair, porque essa dívida vai acompanhar vocês e não é simples como vou dever ali numa loja de departamento que eu comprei um móvel, não paguei um cartão de crédito. Não é igual. Ela terá desconto na sua folha de pagamento. O risco de ficar sem o FGTS, que o próprio nome já diz, é um fundo de garantia. É uma garantia para você não passar sufoco em caso de demissão, ou às vezes a sua garantia se precisar por uma doença mais grave, ou se quiser adquirir aí a sua casa própria. Então a gente não considera interessante mexer nessa sua garantia. Sabemos que o brasileiro não recebe educação financeira. Não temos educação financeira nas escolas, não é um assunto bem tratado, conversado, o brasileiro não lida muito bem com dinheiro. Se esse valor emprestado não for bem utilizado, não for utilizado para alguma coisa realmente relevante, se esse dinheiro não está sendo pensado para algo que possa trazer retorno, ele pode ali facilmente ser gasto em coisas supérfluas, o dinheiro some e a dívida fica. 35% da sua remuneração mensal comprometida. Ah, mas e as promessas de juros baixos? Foi prometido que teríamos juros baixos, que era interessante. Promessas, por enquanto, não é o que tem sido visto. Se você realmente está precisando desse dinheiro, ou se você já tem uma dívida que os juros são maiores do que o que lhe foi proposto, no seu caso, talvez seja interessante. Mas se atente realmente aos juros, prestem atenção nas propostas, leiam os contratos. Há uma expectativa que agora, dia 25 de abril, com a entrada de novos bancos, essas taxas diminuam um pouco. Então, talvez seja interessante esperar e contratar após esse período. Em junho vai ser definido como que vai ser feito para utilizar o FGTS como garantia. Acredita-se também que, se definindo essa garantia do FGTS, as taxas de juros também possam diminuir. Então, melhor ainda se conseguir esperar até junho. Não é uma garantia, não tem como prever, mas seria o natural. Reforço, prestem atenção nas taxas de juros. A medida provisória obriga que o banco deixe bem claro o custo efetivo total. Vou deixar alguns prints aqui na tela para vocês conferirem. Então, olhem o custo efetivo total. Temos aqui o exemplo de uma proposta com juros, com a taxa de juros de 6,72 ao mês. Essa taxa é altíssima. Os Gêmeos Investem postaram aqui, inclusive, um exemplo de uma pessoa indignada porque ela queria contratar R$5.000 e conseguiu menos de 3. Mas ela não está indignada com a taxa de juros dela.
Para saber se a taxa de juros é justa, existe uma forma. Você pode ir ao Google e buscar por Banco Central taxa de juros. Ali no site você vai procurar por crédito consignado pessoal privado. A taxa de juros média cobrada por diversos bancos vai estar ali. Confira a taxa média praticada e confira a proposta que lhe foi enviada. Se realmente estiver batendo, estiver próximo, pode ser que seja interessante, se você realmente tiver necessidade de contratar. Por diversas práticas abusivas estarem sendo feitas por parte de alguns bancos que entraram nas propostas, o próprio Procon de São Paulo emitiu alguns avisos para aqueles interessados. Principalmente ele reforça: olhem o custo efetivo total. Uma prática que não é permitida é de adicionar taxas de contratação. Não é permitido obrigar que você contrate ou forçar que você contrate algum outro produto deles. Bom, a medida provisória, o Procon, prevê que não é permitido cobrar taxas de contratação para o empréstimo consignado CLT, então não tem taxa para ser contratado. Não pode haver uma venda casada, nem o seguro prestamista, pois a garantia do banco já está no seu salário e no seu FGTS. Então não deve haver. Para saber se estão embutindo alguma taxa aí no meio, faça o cálculo. Alguns bancos, inclusive, estavam induzindo os clientes ao erro, colocando ali valor do empréstimo, valor total a pagar, iguais ou muito próximos, levando a crer que não teria juros ou que o juros seria ínfimo, muito baixo. Não acreditem. Os juros mais baixos que a gente viu foi de 1,79, se eu não me engano, do PicPay. Fora isso, só juros altos. Aqui no exemplo em tela, temos uma proposta onde o valor do empréstimo 80 mil, o valor a pagar 80 mil. Mas se você fizer o cálculo ali das parcelas, não é esse o resultado. Aqui um outro exemplo do advogado Eduardo, onde faz crer que teria só uma diferencinha de valor ali, mas também não é a realidade. Outro cuidado é que alguns bancos têm enviado propostas, mas essa proposta às vezes até aparece como aprovada, depois cai por terra, ela é recusada, e vem novas propostas com taxas maiores, às vezes uma parcela menor, com um parcelamento mais longo, né? Então preste atenção, não ache que só porque já apareceu ali aprovado vai estar com esse dinheiro na conta, não gaste ele antes de ver ele, já não faça dívida pensando nele, observe, espere chegar até o final, se realmente for da sua necessidade fazer esse contrato. E a gente não sabe, em alguns casos, esse valor da parcela pode diminuir, porque o banco passou a ter acesso ali a alguns dados do DataPrev ou outras fontes, percebeu que o seu valor, a sua margem disponível era menor e precisou aumentar o número de parcelas. E nesse caso, a taxa vai subir, a taxa de juros sobe. Em alguns casos, a gente sentiu malícia mesmo, de que quando o cliente ia entrar em contato direto com o banco, mudava toda a situação. Então, não assinem contrato antes de ter acesso a ele, ler ele completamente, ler com calma. Não aceite fazer tudo correndo, sem tempo de você analisar o que está escrito ali, todas as cláusulas, o valor total. Se tiver muitas dúvidas, pergunte a alguém de confiança, alguém que entende um pouco melhor, que saiba calcular para vocês, saiba ver se ela não é abusiva. E um outro detalhe é, se aparecer na hora das verificações das etapas, de que quando chegou ali na verificação do empregador foi cancelada, não quer dizer que tenha algo a ver com a sua empresa. Às vezes é só porque o banco, a instituição financeira, chegou ali ao ponto do DataPrev, de acessar algumas informações e chegou em algo que realmente conflitou. Você já tem algum outro empréstimo, enfim. Não quer dizer que só porque nessa etapa apareceu como cancelada tenha realmente algo a ver com a empresa. Este vídeo tem o intuito de conscientização, tanto de você, trabalhador, que esteja pensando em contratar o crédito, quanto para você, empregador, que precisa estar atento às novas obrigações. Acessem o DET mensalmente, conversem com sua contabilidade e conte com a Contábil.